Vou botar aqui que eu vou gravar também. Amém? Vamos lá, vamos começar? Pra gente já ir adiantando, tá? Então, eu vou ler uma passagem que se encontra lá em Jeremias 30, uma passagem que eu gosto muito, que é Jeremias 30, no verso 17, diz assim: Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Amém? É uma passagem que eu gosto bastante. Já fiz bastante seminários, né? Quando que eu acabei usando esse tema aí, porque é um tema onde o Senhor, ele tá representando ali a cidade de Sião, né? Onde era uma cidade. Paz, Cris. Paz. Eu li o versículo Jeremias 30, 17. Depois eu vou colocar lá no grupo, que é um versículo que eu gosto bastante, que representa aí, amém? A questão da cura, né? Da cura interior. Eu vou pedir para vocês conseguem aparecer para mim? Se vocês conseguirem aparecer, se vocês conseguirem abrir a câmera aí, pode deixar o microfone fechado, mas eu prefiro, porque é muito ruim a gente conversar com uma tela preta, gente. Se vocês conseguirem abrir a câmera, pode fechar o microfone, mas abrem a câmera para mim, por favor. Calma aí, rapidinho, já abro a minha. Tá bom. E aí eu vou começar, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? É que nós vamos, eu vou trazer um método para vocês, tá? Um método a qual o Senhor me deu, tá? A respeito de identidade, a respeito de cura, né? E eu quero trazer esse método, algo, né? Como eu trouxe aí algumas questões para vocês responderem, que vai trazer um pouco desse entendimento, né? Para quem já fez terapia e para quem nunca fez terapia, tá? Mas antes eu vou orar, tá bom? Eu vou orar. Eu acredito que não vai entrar mais ninguém, né? Então eu vou orar aí, vou colocar na direção do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, nesse momento, Senhor, eu quero chamar, Senhor Deus, a Tua presença, Pai, por esse momento de aprendizado, Deus, para esse momento de instrução, Pai. Espírito Santo, toma a direção, Deus, de tudo aquilo que vai ser falado, de tudo aquilo que vai ser tratado nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, para que nós possamos falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, tem o poder e o governo, Deus, de trabalhar nas nossas vidas, Pai. Eu entrego cada alma, Senhor, cada coração, cada mente nas Tuas mãos, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que sonda e que conhece cada uma que aqui está, Pai, esteja, Deus, direcionando, cuidando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, trazendo o nosso entendimento, Pai, tudo aquilo, Senhor, que muitas das vezes nós não compreendemos, Pai, e somente o Senhor nos conhece e sonda o nosso coração, Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Isso, apareçam, lindas e maravilhosas. Amém? Bom, então vamos lá, tá? Como eu disse pra vocês, para quem nunca fez ou para quem já fez, tá? Terapia. Depois eu vou fazer algumas perguntas, tá? Mas, assim, de uma maneira mais clara, né? Porque, assim, é claro que a gente não vai trazer como um todo, né? Cada terapeuta, cada psicólogo, cada psicanalista trabalha de uma forma, tá? Daquilo que eles acreditam que funcionam, tá bom? Então, eles vão trabalhar com um programa, um método, algo que vá funcionar para eles, tá? Como eu sou uma pastora, né? Eu sou uma pessoa completamente espiritual, eu vou trazer, né, a nossa questão emocional, mas tratando de uma forma espiritual, tá? Então, a gente traz uma consciência daquilo que a gente aprende, né, como terapeuta, porém, a gente vai tratar de uma forma espiritual, porque não tem como, né, eu entendendo do mundo espiritual, trazer para você de uma forma prática, né, de uma forma assim, é claro que
acredita que um remédio funciona, né? Claro que a gente acredita que se Deus, ele trouxe aí, né, o estudo, ele trouxe a capacitação para os médicos, para psiquiatras, a gente acredita que isso ajuda, tá? Não que isso funciona. Cris, meu amor, só mute o seu microfone, por favor. Ai, meu Deus. Senão a gente vai escutar a sua conversa. Ai. Então, o que eu quero trazer? O que eu quero trazer para vocês? Eu criei esse método, tá? Esse método é meu, tá? É meu. Esse método fui eu que criei, tá? Daquilo que eu acredito que funciona. Por quê? Porque funcionou comigo, tá? Então, o que eu vou falar é de algo que eu tenho experiência porque funcionou comigo. Então, eu posso ser eu tenho propriedade para falar assim, faça porque vai funcionar, tá? Então, esse método eu criei de uma forma onde eu conseguiria trazer uma forma explicando como é o emocional, porém tratando de uma forma espiritual, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse método SAPE, tá? O nome do método é método SAPE. Esse método SAPE fui eu que criei, né? Com entendimento, através do Espírito Santo, ele foi esclarecendo algumas coisas para mim, tá? O que significa essa sigla SAPE, tá? SAPE significa cura emocional e identidade com propósito, tá? Então, esse método SAPE é cura emocional e identidade com propósito, tá? Significa isso. A gente vai tratar a cura emocional, tá? Trazendo uma identidade e trazendo o seu propósito, tá bom? Porque todos nós estamos e fomos gerados para um propósito, tá? Você não nasceu, eu vim para esse mundo, tá? Para trabalhar, morrer de trabalhar, conquistar tudo que eu quero conquistar e fim. Acabou minha história, né? Acabou aquilo que Deus me fez, me criou para ser, foi apenas para isso, para as minhas conquistas próprias. Mentira do diabo, tá? Mentira do diabo. Eu e você fomos formados, criados para um propósito de Deus, tá? Todo o propósito, ele vem de Deus. Você é criado por um propósito, eu sou criada por um propósito, todos nós somos criados para um propósito. E por que a gente sofre tanto? Tá? Por que dentro da caminhada de entendermos quem nós somos, nós sofremos tanto? Porque nós nos perdemos, tá? Então, a gente é criado para um propósito, não entendemos qual é o propósito e acabamos o quê? Nos frustrando, buscando algo que seria bom para nós, mas não algo que faz parte do nosso propósito. Amém? Vocês estão conseguindo me compreender? Responde aí, sim ou não? Ou pode dar um joia aí também. Se não, eu tô falando muito rápido, tá difícil de compreender, amém? Estão conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer? Sim? Então, o que acontece? O que eu quero trazer para vocês, tá? Então, dentro desse método, tá? Eu preciso que vocês me respondam algo aqui. Alguém já passou com terapeuta ou psicólogo aqui? Alguém já passou? Sim ou não? Respondem aí para mim. Não. Cleide, não. Sim. Sim, já passou? Eu passei. Eu não. A Érica já. É você, Érica? É a Érica que já passou? Só a Érica? Tá, vamos lá. Você passou uma? Quantas vezes você já passou? Fiz o tratamento de 1 ano.
Um ano você fez. Teve um diagnóstico? Aí, Teve um diagnóstico? não. Não teve, né? Não? Ah, apareceu a bonita. Nossa, tá o sinal aqui, mulher. Oi? Tá ruim o sinal. Tá ruim o sinal, né? Em nome de Jesus, esse sinal vai ficar bom. Em nome de Jesus. Paz, Alessandra. Começamos agora. Tá, então, a paz, minha linda, você fez, né? Você passou psicólogo ou psiquiatra? Psicólogo. Psicólogo. Tratamento de um ano e não teve diagnóstico. Não. Perfeito. Por que que eu... Mas tem as coisas que tava passando na minha vida que tava fazendo com que eu passasse, né? Mas aí ele não trouxe uma solução pra você. Não, é tanto que eu nem precisei tomar remédio. Ótimo. Porque Não trouxe uma solução, né? Bom, o que que eu quero falar com vocês a respeito disso, tá? É interessante a gente ouvir de alguém que já teve essa experiência, né? Como a Érica teve essa experiência de passar por um tratamento. Alessandra, você que acabou de entrar, você já passou por uma terapia, um psicólogo, psiquiatra? Já, quando eu era criança. Quando você era criança. Quanto tempo? Não lembro não, pastor, mas foi pouco tempo, porque a minha mãe pediu pra sair porque ela não tinha condição de estar arcando com as passagens, porque era 2 vezes na semana, se não me engano. Ah, Eu entendi. fiz, acho que 2 meses. Ah. E você sentiu que teve alguma melhora? Senti. Sentiu? Mas foi uma melhora contínua? Ou para aquele Foi momento? uma mudança pequena. Tá, Foi uma mudança pequena. tá ótimo. Bom, vamos lá. Por que que eu tô querendo dizer isso pra vocês, tá? Porque dentro da terapia, dentro da psicanálise, dentro da psicologia, muitas das vezes, tá? O que eu tô falando pra você aqui é uma porcentagem de 85%, tá? 85%. Não resolvem o problema, tá? Não resolvem o problema. O que eu tô falando pra vocês aqui é de uma base, tá? Confirmada que não resolvem o problema. Por que não resolvem o problema, tá? Imagine comigo, tá? Imagine comigo que a terapia em si, ela vai, tá? Ela vai te ajudar a lidar com o problema, não sanar o problema, tá? Então, ela vai fazer o quê? Bom, Érica, você tá tendo algum problema em tal área? Tá, primeiro, desabafa, por quê? A psicologia, ela entende que quando você consegue colocar pra fora, tá? Você consegue colocar pra fora, você vai acabar lidando melhor com aquela situação, tá? Eu vou trazer uma simulação pra vocês, trazer para nosso cotidiano natural, tá? O que significa a psicologia. Vamos supor, você tem um carro, certo? Você tem um carro. Aí, o seu carro tá fazendo um barulho no motor. E é um barulho insuportável no motor, certo? Só que aí, você não tem condições de arrumar esse barulho. Aí, o que você vai fazer? Nossa, eu não consigo dirigir com esse barulho. Ou você liga o som na velocidade máxima pra abafar, tá? Pra abafar aquele barulho, pra aquele barulho não te irritar, certo? Vocês conseguiram compreender? A terapia, tá? A terapia, a psicologia é mais ou menos isso, tá? Você vai aprender a lidar com esse barulho. Não significa que o barulho vai sumir. Vocês entenderam? O barulho vai continuar lá. O problema na sua alma vai continuar lá.
Porém, você vai criar algum método de refúgio. Vamos supor, nossa, eu tenho uma ansiedade todas as vezes que isso acontece. Bom, faz outra coisa, né? Coloca outra coisa no lugar, mas ele não vai resolver o seu problema. Não vai curar a sua alma. Não vai trazer a solução do seu problema. Amém? Aí você entende assim, tá, mas vamos lá. Por que que hoje em dia, tá? Por que que hoje em dia a maioria dos pastores se tornam terapeutas, tá? A maioria dos pastores se tornam terapeutas. Se você for fazer uma pesquisa aí, gente, eu nunca vi o tanto que tem crescido nessa área. Por quê? Porque nós percebemos que o inimigo, ele tem se alimentado, tá? Ele tem se alimentado de feridas e de traumas. Ele tem feito com que as pessoas ficassem escravizadas nessas áreas. Por quê? Porque se você não sabe lidar com o seu problema, se você não se conhece, você acha que, nossa, aqui eu não vou conseguir, aqui eu tenho medo, aqui eu não vou desenvolver, ele vai conseguir fazer com que você fique paralisado e não consiga desenvolver. Amém? Então, o que eu quero que você entenda? Pra mim, tá? Aqui eu tô até gravando, eu vou postar no YouTube para depois eu não levar um processo, né? Pra mim, Renata, tá? Pra mim, Renata, nada que seja terapêutico, nada que seja a psicanálise, a psicologia, nada que não venha de um tratar espiritual através do Espírito Santo funcione pra mim. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. Foi Ele que nos formou. Então, se Ele nos formou, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Amém? Ele nos conhece. Ele sonda a nossa alma. Ele sonda a nossa mente. Ele sonda exatamente quem nós somos. Então, para mim, não funciona nada que o Espírito Santo não esteja ali trabalhando junto, tá? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, tá? Eu já vivi essa experiência, tá? Eu já vivi essa experiência de ministrar cura numa pessoa que foi abusada pelo próprio pai. Você acredita que o senso de justiça dela vai fazer com que ela não consiga perdoar? Sim ou não? Não, né? Ela não vai conseguir perdoar. Por quê? Porque ela vai imaginar assim, bom, a pessoa que era pra cuidar de mim, me proteger, me guardar, o que ela fez? Ela rompeu a minha própria confiança. Então, eu, ser humano, não consigo liberar o perdão. Certo? Então, quem é que vai te ajudar a liberar o perdão? É só o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, é impossível você conseguir. Tá bom? Então, isso é o principal motivo que vocês precisam entender, tá? Então, aí pra Alessandra que acabou de chegar, Alessandra, eu falei para as meninas que eu criei um método, tá? Um método de terapêutico, tá? Que para mim funciona porque funcionou para mim, tá? Que se chama método SAPE, tá? Método SAPE. O que significa as siglas? Cura emocional e identidade com propósito, tá? O que significa isso? Muitas das vezes nós buscamos auxílio terapêutico. Encontramos apenas um espaço de aconselhamento para desabafar. Lembra que eu falei? Você vai lá e você só vai contar a sua história triste, você só vai desabafar, certo? Porém, a gente não consegue alcançar uma evolução real. Isso gera apenas uma sensação de alívio momentâneo, tá? Você fica ali bem na hora. Nossa, sabe quando você não tá bem, aí você só quer conversar, você só quer desabafar? Você não quer nem que a pessoa fale nada, você só quer que a pessoa te escute. Naquele momento vai ser bom pra você. Você vai desabafar, você vai ficar mais leve, certo? Não significa que aquilo vai trazer uma transformação pra você, tá? E isso é o que a gente quer aqui. A gente não quer que vocês, ai, nossa, funcionou pra mim agora, mas daqui
uma semana não funciona mais, que é o que geralmente isso acontece, tá? É igual que a gente vai fazer a pessoa tem algum tipo de problema, vamos lá, alérgico. Essa tarde eu tive uma crise alérgica terrível, terrível. Aí eu tive uma crise alérgica, aí eu tomei um antialérgico, certo? Só que eu sei que a minha alergia foi causada pela linha de crochê. Aí o que vai acontecer? Passou. Eu tô com o efeito do remédio ainda no meu organismo. Só que eu sei que na hora que eu for mexer de novo com a linha, o que vai acontecer? Vai me causar crise alérgica de novo, não é? Então é sobre isso. É sobre isso. Não adianta você desabafar, não resolver o problema. Daqui uma semana você vai passar pelo mesmo problema. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que de novo tomar só um antialérgico? Não. Você tem que sanar o problema. Amém? Quer falar, Érica? Pode falar. Pastora, você perguntou sobre o diagnóstico que o médico deu. Deu sim, mulher. Eu que falei errado. Era crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Isso. Então, no caso, é um diagnóstico, né? Isso. Então, ele te deu um diagnóstico. Porém, você não precisou tomar remédio. Tá. Porque ele disse que era uma... Tá com isso, né? A me controlar. Ah, só que perfeito. assim, que nem você tá falando. Não mudou. Eu consigo controlar, mas volta. Volta. Isso. Voltar, volta. Aham. Mas aí você já consegue perceber, né? Você consegue perceber a crise de ansiedade. Perfeito. Eu vou até trazer uma aula para vocês sobre ansiedade, tá? A ansiedade, ela é algo natural, tá? Todo ser humano tem ansiedade, tá? O que não pode acontecer é crise de ansiedade a um ponto de nos paralisar, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma entrevista, sei lá, vou fazer algo e eu tenho uma crise da ansiedade a um ponto dela me paralisar. Então eu fico aqui estagnada, tá? Eu não consigo nem pra frente nem pra trás, eu não consigo raciocinar, aquilo começa a me dar falta de ar. Então isso daí já não é mais uma ansiedade normal, tá? Isso daí já é você já tá tendo um sintoma, tem nome, agora eu não consigo me lembrar qual é o nome, tá? Desse tipo de ansiedade. Só que tudo, o que eu quero que você entenda? Você nasceu perfeito. Você não nasceu com crise de ansiedade. Você não nasceu com síndrome de pânico. Você não nasceu com depressão. Você não nasceu com isso, tá? É isso que eu quero que você entenda. Você não nasceu com nada disso. Mas trauma, abandono, rejeição, comportamentos te fez ser transformada numa pessoa ansiosa, numa pessoa depressiva, certo? Então, tudo que eu e você vivemos fez com que a gente nos tornasse, tá? Então, isso é muito importante que você entenda. Você não foi gerado com isso, com esse problema. Você não nasceu com esse problema. Aí é o segredo. Aí tá o segredo. É descobrir por que isso acontece. Amém? Porque foi igual a Érica disse. Foi diagnosticado a crise de ansiedade. Tá, mas espera aí. Foi diagnosticado a crise de ansiedade? Tá, mas tem um motivo para você ter ela. Às vezes nossa, ela tem um problema, vamos lá, vamos dar um exemplo. Ela tem um problema com cobrança. Ela não gosta de ser cobrada. Então, ela tá no serviço, aí o chefe dela, tá? O chefe dela fala assim pra ela: Érica, eu vou ficar aqui até você terminar tal coisa. Meu Deus! Aquela sensação que ela teve de ser cobrada fez com que a crise de ansiedade viesse. Vocês conseguem entender? Não tô falando que isso é o problema dela, tá? Mas isso foi um gatilho. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós precisamos descobrir qual é o gatilho que nos faz ter os problemas que nos paralisam.
Então, vamos lá. Aqui eu tô dando um exemplo que pode ser que o gatilho da Érica seja uma cobrança. Seja algo que para ela não vai conseguir fazer. E aí gera a crise de ansiedade, tá? Então, a gente precisa nos autoconhecer. Você precisa conhecer você. Você precisa saber, olha, eu sei, tá? Eu sei que se alguém... Hoje eu tava escutando uma terapeuta e aconteceu um acidente na vida dela. Ela teve um bebê e o bebê estava no colo dessa enfermeira e a enfermeira deixou o bebê cair e o bebê morreu. O bebê morreu. E aí o que aconteceu? Ela tem trauma, gente. Ela tem trauma de segurar um bebê no colo. Mas por que ela tem trauma? Hoje ela é uma terapeuta formada há muitos anos, tá? Ela é curada, tá? Ela é curada nessa área. Só que, mesmo assim, ela não se sente bem em segurar um bebê. Por quê? Porque isso remete a ela a algo ruim, uma experiência ruim, tá? É igual pessoas que têm medo de dirigir. Às vezes foi porque sofreu um acidente, caiu de moto, né? Ou foi atropelado. Aí a pessoa ela tem medo porque ela tem medo, tá? Porque aquilo remete a algo ruim para ela, algo que ela teve uma experiência que não foi uma experiência boa. E isso acaba trazendo para ela um bloqueio, tá? Só que se eu e você, vamos pensar, se eu e você vivermos de coisas que um dia a gente viveu, que nos traumatizou, a gente vai conseguir estudar, trabalhar, casar, vai conseguir se relacionar, ir para a igreja? Quantas pessoas sofrem, né? Às vezes vai para a igreja, passa uma situação difícil, não quer mais saber de igreja. Você conhece, com certeza, alguém que já viveu isso. Ai, fui humilhada na igreja, alguém me tratou mal, não quero mais pisar dentro da igreja. A gente já não conheceu pessoas assim? Então imagine se uma pessoa... Ai, nossa, o meu chefe me humilhou. Essa pessoa nunca mais vai querer trabalhar? Você tá entendendo? Então a gente não pode viver, tá, dentro de um cativeiro que vai nos bloquear. Amém? Vocês conseguiram entender até aí? Então vamos lá, eu vou dentro do questionário. Vocês querem falar alguma coisa? Amém? Ninguém quer falar nada? Não, eu ainda não. Então tá bom. Se vocês quiserem, pode falar, tá? Porque é mais um bate-papo aqui, amém? Então vamos lá, tá? Dentro aqui, tá? Dessas questões que eu trouxe, tá? É claro que quando a gente vai fazer algo assim, a gente tem algum tipo de problema, certo? Então, a gente tem uma ansiedade, uma tristeza, um desânimo. Sabe quando você acorda bem, daqui a pouco te vem uma tristeza, nossa, um desânimo, não tô com vontade mais de fazer isso. Você tinha até programado, às vezes, sair, você tinha até programado, às vezes, se arrumar, ir no salão, de repente, ai, não quero mais, nossa, que desânimo. Então, tudo isso, tá? Nós somos seres, tá? Nós somos seres de frequência, de energia, tá? Então, nós somos pessoas que absorvemos energias. Sabe quando você vai para algum lugar e você sente que aquele lugar é pesado, certo? Você vai para um lugar e você fala assim, meu Deus, que ambiente pesado. Começa a te dar uma dor de cabeça, começa a te dar um peso, começa a te dar uma sensação ruim. Às vezes até a gente pensa que é uma crise de ansiedade, mas não é, tá? É algo espiritual. Você começa a perceber, ou às vezes você chega perto de uma pessoa, você já começa a sentir aquelas sensações ruins. Por quê? Porque nós somos seres com muita energia, tá? E às vezes a nossa energia, ela baixa demais, tá? E a gente precisa identificar isso. Isso aí é natural, isso acontece com todas as pessoas, tá? Às vezes a gente pensa assim, nossa, do nada eu fiquei assim. Não é do nada, tá? Tem um motivo. Só que a gente precisa se conhecer, tá? A gente precisa identificar da onde está vindo isso. Nossa, veio uma tristeza, nossa, veio o desânimo. Da onde veio isso, tá? Quando a gente sabe lidar com os problemas direcionados, é mais fácil de solucionar,
tá? Então, vamos lá. Por que um grupo terapêutico? Por que eu quis montar um grupo terapêutico ao invés de atender cada pessoa? Porque aqui você consegue entender que o seu problema não é só seu problema. Muitas das vezes, o seu problema é o problema de muitas pessoas. Às vezes você pode pensar assim, nossa, só eu tenho isso. Como a Érica disse aqui, que é algo extremamente natural, né? Que hoje todo mundo sofre com isso, que é a ansiedade. Você percebe que, nossa, não é só eu que tenho esse problema. Fulano também tem esse problema. Nossa, mas como que fulano sabe lidar? Sabe? É algo que você vai perceber que outras pessoas também têm. Você não vai mais também se sentir a única pessoa que tem esse problema, mas você vai falar assim, poxa, fulano também tem esse problema, né? Eu não sou a única pessoa que passa por isso. Outras pessoas também passam por isso. Então, um grupo terapêutico é muito mais para a gente olhar para outras situações, ou você vai falar assim, nossa, o problema do ciclano é pior que o meu, né? Às vezes você vai falar assim, nossa, eu tô sofrendo com isso, mas nossa, olha o fulano, é 1000 vezes pior que o meu próprio problema. Não que a gente coloca, né, nossa, o problema da Érica é menor e o problema da Cris é maior. Não, a gente não julga, tá? O tamanho do problema, porque cada um sabe o seu limite, cada um tem um problema e tem uma forma de agir, tá? Aí agora eu quero trazer pra você, tá? Hoje é mais um bate-papo, tá? Mais uma conversa pra mim apresentar o método pra vocês, como vai funcionar esse método, tá? Como na terapia, como a Érica disse, né, que passou pela sessão de terapia, de psicologia, geralmente você vai e você fica lá desabafando. O que aconteceu hoje com você? Aconteceu isso, narará. Você fica, né, você vai falar. Aqui no método terapêutico não vai funcionar assim, tá? A gente vai ter um começo, um meio e um fim, tá? Então, aqui são etapas, tá? Etapas que elas vão, né? Elas vão, a gente fez uma etapa, conclui essa etapa, a gente vai para outra etapa, tá? Porque é assim que funciona, funcionou comigo, funcionou com outras pessoas que eu já fiz muitos seminários, meu Deus, já até perdi as contas de quantos seminários eu fiz, e é o que funciona, tá? Que eu vejo que funciona, amém? Então, vamos lá. A primeira coisa, tá? O que a gente vai trabalhar primeiro, tá? Hoje é uma apresentação do método, mas o que a gente vai trabalhar primeiro, tá? A gente vai falar sobre as feridas, tá? Lembra que eu falei pra você? Hoje a gente consegue resumir a nossa vida. Nossa, como assim resumir a nossa vida? Eu sou uma pessoa ansiosa. Nossa, eu sou uma pessoa irritada. Nossa, eu sou uma pessoa insuportável. Eu sou uma pessoa desequilibrada. Nossa, eu sou uma pessoa depressiva. Nossa, eu sou uma pessoa medrosa. Aqui a gente tá resumindo o nosso problema, certo? Você resumiu. Dentro do pacote da sua vida, você resumiu quem você é, tá? Mas não vai funcionar assim. O que a gente vai fazer? A gente vai se aprofundar, tá? Se aprofundar, porque a gente só consegue tratar uma questão quando a gente conhece o início do problema, a raiz do problema, tá? Geralmente a gente gosta de... o mal do ser humano é assim. Como que o ser humano age? Eu tenho um problema aqui. Aí surge outro problema. Aí a gente vai medir qual problema tá maior. Para nós, na nossa visão, na nossa ótica. Nossa, esse problema aqui tá maior que esse. Então, o que eu vou fazer? Automaticamente, o seu inconsciente vai falar assim, vou resolver o problema maior. E vai deixar outro problema. Só que vai virar, é igual cartão de crédito. É igual cartão de crédito. A gente fala assim, meu Deus, gente, cartão de crédito é uma bola de neve. Você recebe, paga o cartão de crédito, faz compra com cartão de crédito. Meu Deus, vira um vucu-vucu. Vira uma situação, quando você vai olhar, você vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz? É igual cartão de crédito. Você prefere resolver um problema que apareceu, mas os outros problemas, eles vão continuar. Não vai melhorar, tá? Dentro da cura interior, não. A gente trata os menores problemas. Que loucura é essa? A gente trata os problemas que às vezes você nem sabe que você tem.
A gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Sabe trabalho de formiguinha? A gente vai lá no começo da fila, tá? Porque a formiguinha, ela vai passando assim, né? Um pro outro, não é assim? Ela vai pegando lá a comidinha e vai passando um pro outro. É tipo isso, tá? Por quê? Porque quando você olhar, você começou lá no problema que é pequenininho pra você. Quando você chegar no problema que é gigantesco, você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus, quem colocou o tamanho desse problema fui eu. Não é que o problema é grande, é que eu exagerei no problema, certo? Então, a gente vai tentar visualizar os problemas pequenininhos. Vamos lá. A gente vai olhar e vai falar assim, nossa, eu vou dar o meu exemplo aqui, cara. Eu preciso dar o meu exemplo. Eu fui uma pessoa, tá? Eu achava que eu gostava de coisas extravagantes. Eu achava que eu falava assim, nossa, eu amo. Eu amo batom escuro. Sabe? Tipo, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Nossa, a essência da Renata ama batom vermelho, ama batom escuro. Gente, essa é a minha velha identidade. Realmente. Se você ver minhas fotos antigas, a minha velha identidade amava batom escuro. Amava. Eu nunca gostei de me vestir com roupa curta. Nunca gostei. Nunca foi de mim, tá? Eu nunca gostei. Eu tinha raiva. Eu sempre quis falar isso, tá? Eu sempre quis falar isso e eu nunca tive essa oportunidade. Eu nunca gostei que me olhassem e me desejassem. Eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida pra isso. Eu não gosto que olhem e me desejem. Eu não gosto de homens que olhem e falam, nossa, que... Gente, eu nunca gostei disso. Pra vocês terem noção, eu brigava com homens na rua quando eles mexiam comigo, com a minha mãe. Eu não gostava. Eu achava aquilo nojento, repugnante. Então, eu nunca quis chamar a atenção nesse nível, tá? Porém, eu gostava de maquiagens. Eu não sei, eu tinha essa necessidade na minha alma, tá? E eu descobri que isso são máscaras que a gente veste. Então, eu gostava muito de colocar batom muito extravagante. Preto, roxo, vermelho. E aí, eu comprei um batom muito antigo. Nossa, muito antigo. Eu não sei se eu comprei ou se eu ganhei esse batom, tá? E eu passei esse batom. Minha boca tá até toda manchada. Gente do céu. Quando eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, quem que é esse ser humano? Eu não me identifico mais assim. Sabe quando você olha e você fala assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Como que eu conseguia usar um negócio desse? Por quê? Porque a minha alma tinha essa necessidade de ser extravagante, de chamar atenção. Não sei qual que era o intuito da minha alma. Mas hoje, essa verdadeira essência não consegue mais fazer isso. Você entende? Então, às vezes você pode falar assim, nossa, eu gosto de tal coisa, de uma cor. Eu gosto... Quando você vai descobrir a sua verdadeira identidade, você vai falar assim, não, eu nunca gostei. Foi um refúgio para mim gostar disso. Foi uma máscara que eu criei, que foi, no meu caso, eu criei essa máscara para não mostrar a minha verdadeira face. Você entendeu? Então, nós criamos personagens. Nós criamos personagem. E muitas das vezes, quem está próximo de nós vai conhecer a nossa verdadeira face. E às vezes eles vão se assustar. Ou até mesmo eu e você. Às vezes nós tomamos atitudes que nem... A gente fala assim, meu Deus, eu não sou essa pessoa, né? Mas dependendo da situação, dependendo do grau da situação que a gente passa, a gente vai... É como se fosse aparecer, sabe? Aquela pessoa que tá ali dentro vai aparecer. Gente, quando você fala assim, nossa, eu saí de mim. Quem já ouviu ou quem já falou isso? Nossa, eu saí de mim. Quem? Eu fui uma dessas, eu já. Nossa, quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu saí de mim. Você já teve essa experiência? Responde aqui. Com certeza você já teve essa experiência, você não quer se expor. O que acontece aqui? A gente vai transformar a nossa verdadeira, tá? Porque é a verdade. Às vezes a pessoa, ela
isso já aconteceu com todo mundo. Todo mundo já bebeu aqui? Todo mundo já bebeu? Todo mundo já bebeu, todo mundo já bebeu. Você já ouviu assim, né? Bêbado, quando tá bêbado, fala o quê? Todo bêbado fala o quê? Fala, gente. Fala. Ixi, deu bem. Todo bêbado fala a verdade. Eu tava bebendo de novo. Todo bêbado fala a verdade, não é isso que você já ouviu? Você já ouviu isso, né? Não é que todo bêbado fala a verdade. Não é que todo bêbado fala a verdade. Na verdade, tá? A bebida, ela só foi um motivo para ele mostrar a verdadeira face, o que ele realmente é. Por isso que nós, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, por que que o cristão não pode beber, tá? Porque cientificamente, tá? Não tem um cálculo exato de quanto você pode beber. Vamos supor, se eu tomar, acho que um fiapo de vinho, sei lá o que seja, vinho, né? Porque é o que as pessoas mais geralmente falam que o cristão bebe. Eu sei que eu vou fazer algo que eu possa dar a desculpa que foi a bebida. Porque é mais fácil, a gente é mais fácil, né? Ai, nossa, eu só falei porque você me irritou. Nossa, eu só te dei um tapa na cara porque você me deu outro. É mais fácil a gente jogar a culpa nas coisas. Sim ou não? Sim ou não? Não é mais fácil eu colocar a culpa na bebida, não é mais fácil eu colocar a culpa no fulano, não é mais fácil eu colocar a culpa na situação. Por quê? Porque quando a gente como eu posso dizer? Quando a gente é pressionado, tá? Pressionado pela situação, pressionado pela pessoa, pressionado pela circunstância, a gente vai mostrar quem nós somos de verdade. E isso pode até nos assustar. A gente vai falar assim, nossa, eu não era essa pessoa, ou eu não sou essa pessoa. Mas por quê? Porque a situação fez a gente se tornar a nossa verdadeira face. Então é por isso que nós precisamos tratar as nossas emoções, tá? A alma, ela não se converte. Você acredita? Vou te contar um segredo aqui, a alma, ela não se converte. É verdade, a alma, ela não se converte. Você vai viver querendo converter a tua alma, mas você nunca vai conseguir. Porque a tua alma é pecaminosa. Ela gosta de pecar. Ela gosta de fazer aquilo que você fala assim, não, eu vou fazer. É a alma que tá gritando. Amém? Entenderam? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o quê? O que são feridas, tá? Todas as feridas, elas acontecem na nossa infância, tá? Todas as nossas feridas, elas vão acontecer na nossa infância. E a nossa vida adulta, tá? A nossa vida adulta vai transparecer o que a gente sofreu na nossa infância. Então, vamos lá. Cris, Cleide, Érica, Alessandra e outras mulheres que vão assistir, tudo que você é hoje é resultado da sua infância, tá? Tudo. Aí você pode falar assim, não, imagine, o meu problema é de hoje. Não é. Seu problema não apareceu de hoje. Ele só sofreu uma mutação. Mas ele não é um problema de hoje. Ele é um problema antigo, que você não soube lidar. Amém? Então, a gente vai falar sobre rejeição, sobre abandono, traição, tá? E abandono, rejeição, traição e injustiça, tá? Não existe só essas feridas, tá? Não existe só essas feridas, existem muitas feridas. Porém, essas 5 feridas são as principais feridas que todo ser humano tem, tá? Mas tem muita mais ferida. Hoje em dia tem a ferida do abuso, tem a ferida, né, a ferida do comportamento, tem da comparação, perdão, da comparação. Tem vários tipos de feridas, tá? O que é a ferida da comparação? Geralmente quando você tem mais irmãos, tá? E geralmente o pai tem uma preferência maior por um dos irmãos. E aí você sente essa comparação, tá? Fulano é melhor que você, tá vendo? Olha, fulano faz certo, você faz errado. Essa é a ferida da comparação, tá? Mas isso não significa que, geralmente, a pessoa que tem uma ferida, ela tem mais de uma, tá? É muito raro, nossa, só eu tenho rejeição. Não, geralmente você tem rejeição, você tem abandono, tá? Amém?
Geralmente todo mundo passou pela traição. Ah, traição de marido e mulher, traição de amizade. Todo mundo já passou por alguma vez na vida algum tipo de traição, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai passar é pelo entendimento das feridas, amém? Então, você vai entender as feridas e você vai dar o diagnóstico, amém? A terapia em grupo, ela vai fazer você entender o seu problema. Você vai entender, você vai olhar pra você e você vai falar assim, poxa, é por isso que eu tenho esse comportamento. É por isso que eu vou agir dessa forma. Porque eu sou assim por causa disso. Quem vai se autoanalisar vai ser você. Amém? Vai ser você mesma. Entender a identidade, tá? Geralmente a gente foi criado a ouvir palavras assim. Não sou o suficiente. Hoje, pra vocês verem, tá, gente? Eu vou falar algo muito real. Eu conheci muitos psicólogos que sofriam de depressão e até tentaram o suicídio, tá? Ah, isso daqui vai pro YouTube e vai ficar, né? Mas eu tô falando a verdade porque eu conheci mesmo. A maioria dos psicólogos que eu conhecia, eles eram pessoas depressivas e que já tentaram o suicídio. Aí você vai olhar e você vai falar assim, poxa, é meio que uma hipocrisia, você não acha? Como que eu vou querer te ajudar a curar da sua depressão se eu sofro depressão? É hipocrisia, sim ou não? Sim ou não? É uma hipocrisia isso. Eu vou dar o exemplo aqui, é a mesma coisa. Você vai passar numa nutricionista e a nutricionista é gordinha. Aí você vai falar assim, poxa, usa pra você emagrecer. Você tá querendo que eu emagreça e você não usa. Você não tem credibilidade pra falar algo que você não faz. Você tá entendendo? Isso é real. Você pode não falar, mas o seu olhar vai julgar, sim ou não? Claro que é. Isso daí é óbvio. É óbvio. Eu não vou passar com aquela nutricionista porque ela é gorda, é ela que vai emagrecer com o método que ela criar. Gente, isso é natural. É o seu consciente julgando algo que você tá vendo, você tá enxergando, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Você tem que criar algo que isso daí seja... Você é o próprio exemplo. Então, eu vou trazer algo que funcionou pra mim. E eu vou... Se você falar assim pra mim, eu não fiz... Vamos supor aqui, eu vou dar o exemplo da Cris. A Cris é lash, né? Ela trabalha com extensão de cílios. Ela sabe o produto que ela usa. Vamos lá que ela põe os cílios em mim. Aí daqui 2 dias eu falo pra ela assim, Cris, caiu tudo. Ela vai olhar pra mim, ela vai falar assim, não, você fez alguma coisa de errado. Aí, não, Cris. Por quê? Porque ela conhece o método que ela usa. Ela sabe que vai funcionar. Que ela vai fazer e vai durar no mínimo 15 dias. Agora, o que não deu certo foi culpa sua. Então, eu tô jogando a bola pra vocês, eu tô jogando a responsabilidade pra vocês. Eu sei que funciona, só que isso não depende de mim, não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é passar. A minha responsabilidade é fazer com que você entenda. Porém, só vai funcionar se você fizer. Amém? Vocês entenderam? Posso ouvir um amém? Ok. Amém. Glória a Deus. Amém. A Alessandra tá aí, é porque ela caiu, achei que ela não tinha voltado. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente vai tratar a questão das feridas, tá? Eu tive um problema muito grande de procrastinação, tá? Eu tinha aquele problema de começar algo e não terminar, tá? E eu acredito que muitas pessoas vivem isso, passam por isso. Só que hoje eu tava estudando sobre a procrastinação, tá? Porque isso é algo que eu vou ter pro resto da minha vida, tá? Então é isso que eu quero que você entenda. Você não é curado pra ser curado pra sempre. Não. Você tem que saber lidar. Eu, Renata, me conheço, tá? Que eu sou uma pessoa que eu preciso ser disciplinada. Então, eu tenho que trabalhar com metas, tá? Eu funciono com metas. Eu preciso me programar. Eu sou uma pessoa criativa. Eu sou muito criativa.
Então, só que eu sou assim, eu sou um grau de criatividade que eu quero fazer tudo. Só que você já ouviu aquele ditado que quem faz tudo não faz nada? Você já ouviu esse ditado? Eu sou esse tipo de pessoa. Então, para mim não trazer uma sobrecarga para minha mente e automaticamente para o meu corpo, eu preciso entender que a minha energia precisa estar focada em uma coisa só. Porque se eu quiser, eu sei que eu tenho essa capacidade, mas eu sei que eu vou ficar cansada, sobrecarregada e estressada. Olha o autoconhecimento. Nossa, abriu a sua mente? Isso é autoconhecimento. Então eu preciso conhecer que eu, Renata, se eu querer fazer tudo, eu não vou fazer nada. Então eu preciso focar. Bom, vamos lá. Hoje eu foquei que eu ia dar aula, certo? Então eu vou gastar toda a minha energia na aula. Eu não posso querer gastar energia nisso, porque senão a minha mente vai ficar cansada, a minha mente vai ficar sobrecarregada. Amém? Então você precisa se autoconhecer, tá? Então, eu tenho um problema com procrastinação, tá? Que é um problema que eu vivi. E a procrastinação, o que é a procrastinação? É quando você começa algo e você nunca consegue finalizar. Só que não é tudo, tá? Nossa, eu sou aquela pessoa que tudo eu procrastino. Não. Tem alguém aqui que toma banho pela metade? Você vai lá no banheiro, você toma um banho só pela metade. Você lava só a metade do corpo, só a metade do cabelo. Alguém faz isso? Sim ou não? Ninguém faz isso. Ou você pinta só 5 dedos e os outros 5 dedos você não pinta? A unha? Então você não procrastina tudo, tá? Não é tudo que você procrastina. Você só procrastina aquilo que pra você não tem muita relevância, tá? Aquilo que muitas das vezes... Por quê? Porque o que é básico, o que é necessário, você finaliza. Que é um banho. Que é... você só sai com um calçado, não sai com outro. Procrastinação é aquilo que eu não consigo gastar toda a minha energia. Por quê? Porque você quer fazer tudo e você acaba não fazendo nada. Tá? Então, você precisa se organizar. Às vezes, hoje a gente tem o diagnóstico de TDAH, tá? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu acho que eu tenho um TDAH. Cara, mas vai procurar saber se você tem TDAH. Não fica nessa, eu acho que eu tenho TDAH. Por quê? Porque nessa, eu acho que eu tenho TDAH, você vai sofrer achando que você tem TDAH. Então, vai buscar o diagnóstico. Por quê? Porque quem tem TDAH é algo terrível. Vamos lá, você vai levar o prato pra cozinha. Comeu e vai levar o prato pra pia. Aí no meio do caminho você vê que tem um chinelo ali. No meio do caminho você vai deixar o prato em cima da mesa, você vai pegar o chinelo e vai colocar lá fora. Aí você foi lá fora, você viu que tem uma roupa jogada no chão. Você vai pegar a roupa jogada no chão, vai pôr no cesto. Você vai ficar nesse ciclo. E você nunca vai terminar aquilo que você precisa terminar. Então, vai buscar um diagnóstico pro TDAH, tá? Só que eu descobri algo, gente. Eu vou falar algo pra vocês. Eu sou espiritual, eu posso falar. Teve uma época que o pastor, ele tava tendo muitos picos de estresse, tá? Muitos picos de estresse. E eu vou falar algo pra você. Ele não dormia bem, ele não dormia, ele trabalhava, ele acordava 3 horas da manhã pra ir trabalhar. E a gente tinha toda a rotina da igreja, né? Então ele estava dormindo pouquíssimo. E aquilo foi passando, e ele foi tendo, né, que os psiquiatras vão diagnosticar com TDAH. Então, ele tinha aquele pico de esquecimento, né? Nossa, do nada ele esquecia o que ele tinha pra fazer e tudo mais. E ele não conseguia, tipo assim, ele não conseguia ser produtivo. Então, ele começava um negócio, ele não conseguia terminar, aquilo começou a virar um ciclo na vida dele. Ele passou por tratamento, ele foi diagnosticado com TDAH e tudo mais. Gente, foi esse homem parar de trabalhar, foi mandado embora. E ele organizou o sono dele. Quando ele organizou o sono dele, ele descobriu que ele não tinha TDAH.
Ele não tinha TDAH. Ele não tinha enxaqueca. Era tudo por culpa do nível de estresse, do acúmulo de tarefas na mente dele, né? Então, a gente precisa entender isso, que às vezes a gente pensa, né? A gente estudou um pouco da neurociência, neuroterapia, a gente descobre o quê? Nossa, excesso de tarefas, excesso de coisas na minha mente, traz o esquecimento. Ah, e outra coisa, ele era muito esquecido. Muito esquecido. Isso gerava muita briga entre eu e ele. Por quê? Porque às vezes eu achava que ele tava sendo cínico. Eu achava que ele tava sendo cínico, porque eu falava assim, não é possível que eu acabei de falar um negócio pra ele e ele esqueceu. E não. Era porque a cabeça dele tava muito cheia de coisas. E aí ele realmente esquecia. Hoje não, hoje ele lembra de tudo. Olha pra você ver que a gente pensa que não, mas a gente precisa buscar a raiz do problema. Amém? Já tá quase dando 1 hora. Então, vamos lá. Então, você entendeu que o que você é hoje, tá? Foi gerado lá na sua infância, tá? Ah, eu sou uma pessoa tímida. Ah, eu sou uma pessoa sentimental. Nossa, eu sou uma pessoa que eu não posso ouvir nada que eu choro. Não, você não é essa pessoa. Você se tornou essa pessoa. E aí, a gente vai descobrir o porquê você se tornou, tá? Então, às vezes pode ter sido uma palavra que você ouviu. Nossa, você não... Tudo que você faz não dá certo. Você não presta pra nada, tá? Integrar a história. O passado não te define. Mas ele pode te ensinar, tá? Então, isso daqui funciona muito, tá? Pra divórcios, tá? Tem um estudo que a gente faz para pessoas que passaram por divórcios, pessoas que passaram por separações, tá? Geralmente, pessoas que passaram por isso, elas que não foram curadas nessa área, ela, como que fala, gente? Né? Como que fala a palavra? Transfere. Ela transfere o problema de um relacionamento para outro relacionamento, tá? Isso é natural. Isso é natural. Então, uma pessoa que passou por um divórcio, um casamento, e isso acontece muito, muito. Pessoas que passaram por divórcios, automaticamente elas vão querer substituir um casamento pelo outro. E isso não dá certo. Por quê? Porque você vai transferir um problema para outro. Então, é por isso que é muito interessante. Uma pessoa nunca vai ser igual a outra. Mas, aquilo que você viu, lembra que eu li aqui, ó? Olha o que eu li aqui. Cadê? O passado não define. Mas ele pode te ensinar. Então, às vezes, a gente quer transmitir, né? Transferir algo que a gente viveu no passado para aquilo que a gente tá vivendo no hoje, né? Então, às vezes, você não viveu, vamos lá, pessoas que teve problema, geralmente, pessoas que teve problema com a paternidade, tá? Paternidade. Nossa, o meu pai não era um pai presente, meu pai era um pai alcoólatra, meu pai era um pai que batia, né? Hoje tudo é narcisista. Gente, você vai conversar com alguém, tá? Isso acontece muito na terapia. Esses dias mesmo eu vi. Todo mundo agora é narcisista. A pessoa nem estuda o que é um narcisista. Todo mundo agora é narcisista. E não é assim, gente. A gente tem que estudar o que é um narcisista, tá? Um narcisista é uma pessoa muito problemática. Você não consegue conviver com um narcisista, tá? E hoje você olha pra pessoa... Não, fulano é um narcisista. Meu Deus do céu. Todo mundo agora tá com um diagnóstico de narcisista. Bipolaridade, isso, aquilo, misericórdia. É uma coisa de louco, tá? Mas por que a gente vive isso? Porque hoje é mais fácil você transmitir o seu problema. Ai, tô com um problema, fulano é bipolar. Ai, tô com um problema, ciclano. A gente consegue diagnosticar só olhando, né? E esse é um grande problema, tá? Então, vamos lá. Posicionar no propósito, tá? Então, a gente precisa entender que o que acontece. Aqui é a última sigla, né? A gente tem que entender qual é o nosso verdadeiro propósito. Eu vou falar algo pra vocês muito interessante. Algo que eu ouvi esses dias. Da Anne. A Anne falou assim pra mim, ela tá trabalhando lá na terceirizada da Toyota, né? E eu me lembro, gente, presta atenção. Eu me lembro
que quando começou aquele boato, nossa, a Toyota vai vir para Sorocaba. Quem lembra disso? E eu fiz um curso, meu sonho era entrar na Toyota. Nossa, eu quero entrar na Toyota, eu quero trabalhar na Toyota. E eu fiz um curso, tá? Eu fiz um curso de quase 11 meses para mim trabalhar na Toyota. E aí eu conversando com a Anne, tarará, tarará. Gente, eu me lembrei disso. Gente, faz muito tempo isso. Eu acho que faz mais de 14 anos isso, tá? 14 anos. E eu me lembrei, porque eu tava conversando com a Anne. E aí eu, depois, né, que eu tinha conversado com a Anne e tudo mais, aí eu falei pro pastor, eu falei assim, eu não me imagino na Toyota. Eu falei, cara, imagine eu, Renata, trabalhando na Toyota. Falei, gente. Aí você fala assim, nossa, pastora, realmente, né? Hoje eu conhecendo você, eu acho que eu não conseguiria visualizar você trabalhando na Toyota. Mas por que eu tô falando isso pra você? Porque, gente, há 14 anos atrás, eu gastei 11 meses. Você sabe o que é 11 meses? Fazendo um curso que eu não utilizei. Aí você fala assim, mas como assim? Porque eu não sabia a minha identidade, eu não sabia qual era o meu propósito. E aí eu fiquei o quê? Gente, eu gastei 11 meses, fora as outras coisas que eu achava que era pra mim, não era pra mim. Você tá entendendo? Como a gente roda pra encontrar o propósito. E aí eu penso e falo assim, gente, mas eu nunca me imaginei pregando. E realmente, eu nunca me imaginei pregando. Nunca. Eu nunca consegui visualizar. Mas hoje, com a minha nova essência, depois de que eu passei pela cura, eu consigo ter essa visão. Eu consigo ver a minha verdadeira identidade. Por quê? Porque eu estava com os meus olhos cheios de escamas. Eu estava focada numa direção que não era pra mim. E hoje eu consigo visualizar. Não, gente, eu não nasci pra estar dentro de uma empresa trabalhando, né? Imagine os turnos. Deus me livre! Nem numa empresa eu gostaria de estar trabalhando. Mas aí o que vai acontecer? Eu não sabia qual era o meu propósito, qual era o meu destino. E quando a gente não sabe qual é o nosso destino, sabe o que acontece? A gente se sente perdida. Quem aqui se sente perdida? Nossa, eu tô perdida. Sabe aquela sensação que, tipo, você caminha e você não chega em lugar nenhum? Quem já teve esse Quem se sente assim? Levanta a mãozinha aí Quem se sente assim? Perdida. Que caminha e não consegue encontrar. Parece que sabe assim, o fim da linha não consegue entender, não consegue visualizar. Por quê? Porque a gente não está dentro do propósito que Deus nos criou. Eu não tô falando pra você que você tem um chamado de pastora. Eu não tô falando pra você que você vai ser uma pregadora, né, uma missionária. Não é sobre isso, tá? Mas é se encaixar dentro do padrão que Deus chamou você pra ser. E quando a gente não tá encaixada nesse padrão, a gente sofre. A gente fica cansada. As coisas na nossa vida não evoluem. As coisas na nossa vida não progridem. Fica nesse ciclo repetitivo. Amém? Então, agora para trazer aqui, pra gente finalizar, tá? Que a gente já finalizou a aula. Aqui, eu quero que você entenda o quê? Esse método, tá? A qual eu vou passar para vocês, é um método onde a gente vai o quê? Encontrar onde a gente se perdeu, tá? Bom, eu me perdi nessa área. Aqui foi o motivo que hoje eu consigo olhar pra mim e falar assim, não, eu sou essa pessoa, não, eu sou aquela pessoa. Amém? Então, dentro desse método aí é o que a gente vai lidar, tá? E que a gente vai trazer o nosso entendimento para que a gente possa saber. Você nunca vai saber, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Cris, seu microfone tá ligado de novo. Ó, deixa eu falar algo pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem, pra gente finalizar aqui, tá? É a mesma coisa, tá? Quem já sofreu com formiga?
É claro que isso daí é uma coisa assim. Ah, o rato. Vamos dar um exemplo, o rato. O rato começa a entrar dentro da casa. E a gente às vezes não consegue identificar da onde o rato tá entrando. Né? A gente vai e mata o rato, daqui a pouco vem outro, mata o rato. E aí, às vezes, a gente não sabe que existe um esgoto ali, né? Que o rato tá passando por aquele esgoto. Só que a gente só tá matando o rato. Mas a gente não tá indo lá no esgoto pra tampar o esgoto aonde tem vindo os ratos. Então, é exatamente isso. Não é tratar um problema que tá agora, mas é tratar a raiz desse problema. Amém? Ó, eu vou mandar pra vocês, tá? Um exercício, tá bom? Eu vou mandar pra vocês uma árvore, tá? Uma árvore aonde a gente vai visualizar a raiz, tá? Então você vai entender bem aí quando eu colocar aí a árvore e você já vai fazer agora. Aproveitar que você tá sentadinha aí, amém? Que tá tudo fresquinho na sua mente, pra você já fazer. Amém? É isso, minhas queridas. Hoje só foi mais uma apresentação do método aí pra vocês. Amém? Glória a Deus. Então, até terça-feira que vem. Glória a Deus. Aí vai voltar nas terça-feiras. Tá bom? Beijo pra vocês. Amo vocês. Amém? Fiquem com Deus. Tchau.